Voltando com o cenário político, nesta quinta-feira, você participa com a gente. Manda aí seu alô, sua mensagem, sua opinião sobre o nosso assunto de hoje. Estamos falando sobre o piso nacional da enfermagem. O secretário do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, o Rui Júnior. Você participa com a gente, já sabe como é que funciona, daqui a pouco aparece aí. E agora, quem quiser saber o que é que os candidatos vão fazer amanhã, candidatos ao governo, vão fazer amanhã, tem agora, né, Vanúvio? Agenda. Lápis e papel na mão para anotar as agendas dos candidatos para amanhã. Nesta sexta-feira, a candidata Cloriza Linhares, 19h, faz reunião com amigos de Renan Melo em Alto do Rodrigues. O candidato Daniel Moraes, 10h, reunião de coordenação de campanha. 13h, gravação de programa eleitoral. 4h, entrevista para podcast. A candidata Fátima Bezerra, 10h, participa de encontro de candidatos com o Ministério Público Estadual. 6h, encontro com a juventude na tenda do Praia Mar, Ponta Negra, Natal. A candidata Rosália Fernandes, 7h30, faz panfletagem nas proximidades do Detran em Natal. 10h, recebe a agenda propositiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte na sede do MP. Às 3h, participa de manifestação de servidores da saúde contra a suspensão do piso da enfermagem no Midway em Natal. Os candidatos Bento, Fábio Dantas, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Pois é, e tem informação, viu? Teve candidatura indeferida. O ex-prefeito do governador de Serra Rosado, o médico Anax Vale, do União Brasil, teve candidatura a deputado estadual negada pelo Tribunal Regional Eleitoral. A decisão saiu na tarde de hoje por unanimidade, viu? A decisão, o ex-prefeito se manifestou através de nota distribuída por sua assessoria de comunicação. A nota afirma que ele vai recorrer da decisão, uma vez que cabe recurso no próprio TRE e também no TSE. Anax Vale, ele é um candidato que vem sendo apoiado pela ex-prefeita Rosalba Ciarline, viu, Vonúvio? Então, é um dos nomes aí em que, durante as reuniões, tem a palavra de apoio da ex-prefeita. Ele vem divulgando isso em suas redes sociais. Ela também já chegou a divulgar o nome de Anax nas redes sociais, embora ela esteja querendo ficar ali mais discretamente em reuniões fechadas, não participou de movimentos abertos, de grandes movimentações de campanha. E a gente segue a nossa entrevista com o Rui Júnior, que é secretário do COREN. Estamos aqui conversando e no bloco anterior a gente, você, Rui, falou sobre uma reunião, né, que aconteceu entre o presidente do Senado, o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, para ver propostas que possam viabilizar o cumprimento do piso nacional da enfermagem. E foram colocadas 3 possibilidades. A que você falou, correção da tabela do SUS, desoneração da folha de pagamentos dos estabelecimentos de saúde e compensação da dívida dos estados com a União. Na opinião do Conselho, dessas propostas, qual é a mais viável para garantir o piso? Carol, a mais viável depende da vontade política lá em Brasília. Então, a gente entende que a tabela do SUS, por décadas, ela não é alinhada com a realidade, né? E por isso, vários serviços sofrem com essa tabela do SUS. Então, é vontade política. Existem outras situações colocadas já por vários deputados e senadores que precisam tramitar na Câmara e no Senado. Uma delas é aumentar o valor do imposto na mineração, que o Brasil é um dos países que cobram menos. Outra ideia já colocada em mesa nas câmaras, na Câmara Federal e no Senado, é a redução, a desoneração da folha de pagamento, também já com projeto de lei na mesa para ser votado, para ser discutido. Tem taxação de jogos. A taxação de jogos também é um projeto que está lá no Senado, já passou pela Câmara Federal, está lá no Senado para ser discutido e votado, que também vem ajudar o piso salarial da enfermagem. A gente tem dito muito que o piso salarial da enfermagem, Carol, Vonúvio, ele traz dignidade para essa categoria. É muito complicado uma mãe de família, e nossa categoria é predominantemente feminina, então esse piso ele tem um caráter social imenso, porque 70% da nossa categoria é feminina, que exerce dupla, tripla jornada para poder ter um mínimo de sustento para a sua família. Então, esse piso mexe com toda uma estrutura brasileira e ele precisa ser encarado como prioridade por nossos
por nossas lideranças. Ô Rui, como é que o Conselho de Enfermagem enxerga as reclamações? Elas partem dos hospitais particulares ou do poder público? O que você acha que tem trazido mais tensão e agravamento a esta situação? Olha, inicialmente, Vanúvio, o poder privado, né, a rede privada, né, tendo em vista que a emenda constitucional 124, ela coloca que é para ser instituído isso de imediato. Então, a rede privada tem colocado isso com muita veemência e aí a gente, enquanto entidade, acaba escutando algumas coisas que dói. E eu digo muito que a enfermagem, com essa suspensão, no dia 4 de setembro, ela está ferida, ela está muito magoada. E aí eu, reunido com um empresário no início disso tudo, ainda não tinha sido suspenso, o empresário ele tinha em torno de 7 profissionais de enfermagem e ele tem uma grande rede de um serviço de saúde aqui em Mossoró e região. E ele dizia que iria quebrar o comércio dele, né, o negócio dele, com essa questão do piso salarial. Né? Então, a gente entende, aí a pressão maior, por enquanto agora, é do setor privado. E aí a gente entende o conselho, as entidades e a própria enfermagem. A gente sabe que o que se ganha nesse país, o lucro dessas empresas privadas é muito grande porque só cresce. Se você olhar para as empresas de Mossoró, elas só crescem. E agora, nesse período de pandemia, o crescimento foi absurdo, com um aumento de postos de coleta em vários lugares, aumento de serviços em vários lugares. Então, há um crescimento, há um aumento do lucro e a enfermagem ela não pode ser massa de manobra escravizada para que esses empresários eles ganhem muito, muito, muito mais do que já ganhavam. Pois é, esse tal lucro, né, que prejudica aí melhorias de condições para os trabalhadores, que é o que a gente está vendo. Quero mandar um alô para a Caquinha do Odete Rosado, diz que adora a gente, viu, Vonúvio? E temos também o João, diretor da UPA do BH, que agradece a Rui, diz que sempre ajudou a equipe da UPA do BH com orientações na área da saúde. A previsão é que essa questão ela também tenha reflexos negativos nos órgãos públicos, assim como a gente está vendo no setor privado, Rui? Carol, como falei para você, a lei ela permite. E aí foi também pensado para que não houvesse a inconstitucionalidade, que inclusive o Barroso, com toda a minha humildade, o Barroso ele talvez merecia ter lido um pouco melhor a lei e a emenda constitucional, porque lá diz que os órgãos públicos eles têm até o final do exercício financeiro de 2022 para estar colocando no seu orçamento, então não vai gerar despesa nova em 2022, para que seja aplicado isso em 2023. Então, até esse cuidado, todas as entidades, os nossos representantes tiveram para que não tivesse a possibilidade de inconstitucionalidade. Então, os municípios, os estados, eles têm até o final de 2022 para organizar a sua casa, ver de onde vai tirar orçamento, aguardar também até uma resposta do governo federal para que se amplie essa possibilidade, mas é como eu falei para vocês, vários municípios já começaram a implantar o piso já em 2022, que aqui no Rio Grande do Norte eu destaco o município de Pilões. E também na Paraíba, vários municípios, a gente tem acesso a pelo menos 7 municípios da Paraíba que implementaram o piso, então ele é viável e ele é possível, Carol. Em entrevista aqui ao cenário político TCM, o secretário de Planejamento, Franklin Filgueira, ele confirmou que na lei orçamentária anual, né, Carol, já havia essa possibilidade do reajuste para 2023 para as categorias aqui em Mossoró. E diante desses movimentos que inclusive já foram anunciados, vai acontecer um amanhã aqui na cidade, onde mais vai haver mobilizações aqui no estado para vocês, onde é que vocês vão realizar esses movimentos, cobrando aí uma definição positiva por parte do Supremo? Vanúvio, amanhã será um grande dia, vai ser o primeiro dia de mobilização que as entidades estão chamando a enfermagem. A gente tem dito muito também que outra coisa péssima para gestor ruim é que a enfermagem aprendeu a lutar. A enfermagem ela perdeu o medo de lutar. Somos 43 mil profissionais no Rio Grande do Norte. No país, somos 2.700.000 profissionais. Então, esses profissionais unidos, eles têm um peso muito forte. E aí, a partir de amanhã, a gente já convoca a sociedade, a enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, para estar indo para as ruas
E aí, em várias cidades, que eu vou relatar, Apodi, o pessoal está muito organizado em Apodi, e aí a TCM também, né, tem abrangência em Apodi. Amanhã terá, a partir das 8 horas em Apodi, uma movimentação. Pau dos Ferros, a gente já recebeu informação do Pau dos Ferros, movimentação. Em Natal será no Midway, a partir das 15 horas, uma grande mobilização em Natal. E aqui em Mossoró, Caicó, Currais Novos, e aqui em Mossoró, amanhã, a partir das 9 horas, na praça do Pax, vista uma camisa preta, leve seu cartaz. Você, familiar, que foi cuidado por um dos nossos colegas da enfermagem, que muitas vezes a gente fez papel de familiar, tendo em vista que nos hospitais na Covid era em isolamento, e aí a gente deu o ombro, a gente deu cuidado, e aí a gente pede à população que se sensibilize com a nossa causa, que também vá para a rua, porque, como eu falei para vocês, é também uma necessidade de saúde desse país, o piso salarial da enfermagem. A gente tem aqui a participação do Hermes Oliveira, parabenizando o Corém na pessoa de Rui Júnior em ação pró-categoria. Vê muitos conselhos atuando de forma punitiva, que só se apresentam em eleição para cobrar anuidade, mas parabeniza o Corém. A gente tem aqui também uma opinião, é a opinião da Graça Nunes. Ela está aqui dizendo que a enfermagem é uma classe de suma importância para a saúde, seja ela privada ou pública. O salário de um ministro do STF passa de 35 mil. Olha a diferença entre o salário de um ministro para o salário de um enfermeiro, que não chega nem a 5 mil. Vejo como um desrespeito. Tomara que o nosso Congresso Nacional não permita que esse desastre aconteça. Você falou aí, Rui, na questão da pandemia da Covid. Foi um momento muito tenso para todos nós. Às vezes, quando a gente para lembrar realmente e lembra da importância dos profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, os auxiliares, os profissionais de enfermagem de uma forma geral, que estavam lá no dia a dia em toda essa luta e não puderam ficar em casa. Como é que você vê esse momento? O que é que você descreve para a gente em relação a este momento? Carol, a gente diz que a pandemia ela abriu a cortina para o trabalho da enfermagem. A gente já fazia isso. A gente já era exposto a micro-organismos, a gente já era exposto a mais condições de trabalho. A pandemia ela veio abrir a cortina e dizer assim, sociedade, esse é o trabalho do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem. Muitas vezes sem EPI adequado, com essa remuneração que os senhores tiveram conhecimento hoje aqui, R$ 1.200, R$ 1.300 para 14 plantões para um técnico de enfermagem, R$ 2.200 uma média para enfermeiro, para auxiliar de enfermagem menor ainda. Então, a pandemia ela abriu a cortina para a enfermagem e para as condições de trabalho da gente. Na pandemia em si, e aí a gente estava lidando com algo novo e desconhecido, Carol, eu confesso que eu estava na linha de frente também. Eu trabalho no Hospital Rafael Fernandes aqui em Mossoró, e lá foi, e inclusive está sendo ainda, uma referência para a Covid-19. E a primeira sensação foi de medo, né? Quando a gente via na China, na Itália, toda aquela mobilização, todo aquele número de profissionais envolvidos ali, usando EPIs que a gente nunca imaginava usar, porque a gente nunca teve acesso aqui, né? Quando se lá usava um EPI, um jaleco, né? Um avental impermeável, aqui a gente inicialmente usava um avental que você via o outro do outro lado, de tão fino que era, não era impermeável. Então, as condições de trabalho, principalmente no início, foram muito preocupantes, e aí, infelizmente, a gente teve no Brasil muitas mortes na saúde, em específico também na enfermagem. A gente teve mais de 800 mortes na enfermagem no Brasil pela Covid-19 e suas sequelas. Então, como a gente fala, a Covid ela abriu a cortina de uma situação que a gente já passava, porém, a Covid ela acentuou isso muito mais. Em relação ao uso político eleitoral de toda essa questão do piso, vocês sentem isso, Rui? E isso é negativo ou pode ser positivo aí no momento em que se busca resolver alguma coisa, mesmo que seja para ganhar um nome? Carol, abrindo meu coração para vocês e para todos que estão nos assistindo, a gente entende que tudo correu da forma que correu por ser um ano eleitoral. Mas que bom que ocorreu, né? Que bom que ocorreu. A gente teve muitos colegas senadores, e aqui é preciso dizer que aqui no Rio Grande do Norte, todos os senadores, todos os deputados federais,
eles abraçaram a causa da enfermagem nesse período. Alguns tiveram alguma dificuldade inicialmente, mas aí com convencimento, com sensibilização, com mobilização, e aí eu destaco o grande trabalho da enfermagem brasileira, especificamente aqui a Potiguar, que a gente não parou um segundo nas redes sociais. As instituições, é preciso dizer, sindicato, Corém, ABENS, associações, procurando os representantes, indo até Brasília. O COFEN, em Brasília, Conselho Federal de Enfermagem, teve um papel importantíssimo também, e outras entidades sindicais lá em Brasília. Então, assim, obviamente, a questão política, ela teve o seu peso, né? E aí eu quero dizer que foi um peso muito importante, mas que bom, ele só teve esse peso porque a enfermagem ela se organizou e ela cobrou com muita intensidade os nossos representantes. Rui Júnior, secretário do Corém, Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Enfermagem. Muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Uma boa sorte para vocês nessa luta aí por melhores condições de trabalho. Mais uma vez, Carol, a gente agradece demais a enfermagem. Aqui eu falo em nome da enfermagem e é uma responsabilidade muito grande. A gente agradece esse espaço. É um espaço, tem inclusive redes de televisão que não abriram espaço para a gente ainda, mas a gente agradece com muita intensidade o espaço que a TCM tem dado à enfermagem. E aqui eu quero olhar para você, enfermeiro, técnico auxiliar e sociedade em geral. É hora de lutar. A gente não pode mais recuar, porque o piso é questão de dignidade para essa categoria. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, Rui. Boa sorte a você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM, 7h25 da noite. Ótima noite e até lá.